Olá, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula de Mecaut, uma aula voltada aí na parte tecnológica dos motores a combustão interna. Essa aula está vinculada a todos os cursos na área tecnológica, na área industrial, porque fala do princípio básico dos motores a combustão interna. Então, o que se trata na realidade? A gente vai falar de um sistema que está agregado aos motores, onde esses motores estão ligados aí na área industrial, como na parte automotiva, na parte de motores estacionários, né, e outros segmentos, como em plataforma de geração de energia, enfim. A gente vai falar do motor de ciclo Otto e do motor de ciclo diesel, certo? A nossa matéria é bem interessante, por quê? Porque ela está vinculada, né, ao nosso dia a dia, né, tanto como consumidor, como na área técnica. Por quê? Porque todos nós temos o sonho de ter um carro, de ter uma motocicleta, de ter algum sistema automotivo, e é interessante saber o princípio básico de funcionamento desse motor. Então, nossa matéria, ela abrange a parte da mecânica, a parte da eletrotécnica, na parte de princípio básico de funcionamento elétrico do motor, também funciona na parte de automação, na parte robótica, onde fala do sistema eletrônico, enfim. A gente vai falar tanto da parte motriz, como também da parte eletrônica do motor e seus agregados, tá certo? Então vamos lá. Como é que vai assim ser desenrolado o conteúdo, né, do nossa programação, a ementa? A gente vai começar a falar um pouquinho da história dos motores a combustão interna, ver como é que ele funciona. Vamos falar um pouquinho dos princípios, os principais componentes dos motores, quantas partes se divide, os principais componentes, materiais. Vamos falar de resistência mecânica, vamos falar em relação à temperatura do motor, a parte operacional desse motor, tá certo? Então, qual foi o princípio básico, né? Da onde surgiu essa ideia de ter esse motor a combustão interna? No final do século XVII, início do século XVIII, nós tivemos aí a nossa Revolução Industrial, né? Onde existiu aí a necessidade de melhorar a condição das pessoas em relação à parte industrial, e em relação à produção, em relação à parte de movimentação de cargas, enfim. Até então, né, no final do século XVII, nós tínhamos aí a máquina a vapor, onde toda a combustão era gerada fora da máquina, né? Então, quando a gente fala de máquina a vapor, a gente estava falando aí de um inglês, um cara espetacular que inventou essa máquina, né, o Thomas Savery, no final do século XVII, em 1698, foi o princípio básico da primeira máquina que ele propôs para a indústria. Essa máquina, ela era utilizada, pessoal da linha férrea, né, usava nas locomotivas e usava também nas navegações, nos barcos. E assim, qual era a principal dificuldade, né? A primeira dificuldade era armazenar o combustível, que era um combustível sólido, era extraído da madeira, então tinha que ter uma quantidade de combustível agregada à máquina, e além do combustível, ele precisava também da água, para poder armazenar uma água, um reservatório enorme, e utilizando a água e o combustível, o carvão, ele queimava a madeira, aquecia uma caldeira, e a partir disso ele canalizava o vapor uma outra câmara de combustão, onde ali tinha agregado um pistão para poder movimentar, dar um movimento rotativo a parte motriz da locomotiva. Além disso, ele precisava de abastecer essa caldeira. Então, a gente vê aí na história que nas plataformas férreas você tinha lá, né, nas estações, uma caixa d'água enorme. Então, toda vez que a locomotiva parava, era abastecido, né, com água e também com a quantidade de carvão. E aí, o tempo foi passando e começou
a ter problema, né, de abastecimento, de matéria-prima para gerar energia, né? E aí foi quando começou a ter um avanço tecnológico em relação a isso. Então, na Revolução Industrial, havendo essa necessidade do desenvolvimento no meio de transporte, houve a necessidade da indústria de abastecer a população crescente, né, na época. Isso na Inglaterra e em outros países europeus. E aí nós tínhamos lá essas locomotivas e nós tínhamos lá também barcos que eram movidos por esse sistema, né, de máquina a vapor. Então, como é que funcionava? A combustão externa era gerada nesse sentido, né, de ter uma caldeira sendo aquecida o tempo todo, gerando esse vapor canalizado, uma cama de combustão que tinha ali uma haste ligada ao sistema motriz através de uma polia, de uma engrenagem que transmitia através de uma correia para o motor. E aí esse cara funcionava gerando energia. E aí, com o passar do tempo, houve a necessidade de ter um motor mais forte, um motor mais potente. E aí foi gerado um outro tipo de combustão chamado combustão interna, certo? Então, quais foram os precursores desse motor de combustão interna? Nós tivemos aí o primeiro engenheiro mecânico francês, Lenoir, que criou a primeira máquina, onde não teve um avanço no seu desenvolvimento, questões de combustíveis estimáveis, né, dentro de uma gama maior para você armazenar esse combustível. Então nós tivemos esse primeiro motor utilizando alimentação a gás, né, e a ignição promovida por uma bateria elétrica. Isso em 1860. O engenheiro físico inventor alemão, o Nikolaus August Otto, que também teve a sua ideia, partiu de um princípio básico de ter um combustível mais líquido para ter essa explosão em 1876, onde esse precursor leva aí aos seus princípios para a área industrial e consegue então colocar esse motor em linha de produção, que foi o nosso conhecido até hoje, nosso ciclo Otto, né? Nome dado a esse engenheiro fantástico que criou a primeira máquina de combustão interna na área industrial, isso em 1876, já na Revolução Industrial, tá certo? Então, a gente começa a perceber que o avanço tecnológico, né, o avanço industrial, trouxe, né, um benefício enorme para a população da época. E aí esse cara conseguiu aí uma gama de trabalho para esse motor agregado na área industrial, na área agrícola, enfim, em vários outros segmentos que até hoje nós temos ele trabalhando aí, né, dentro da indústria. E assim, a gente nota que, por experiência, né, em trabalhar na área, e a qualificação do profissional dentro desse segmento é super importante. Por quê? Além de você ter esse motor hoje, né, que trabalha com alguns materiais mais específicos para trocar calor, né, antigamente você tinha um motor que era feito somente de ferro fundido. E aí, com o avanço tecnológico, materiais em liga, a gente começa a ter um motor mais específico em relação à parte tecnológica dos materiais. Então hoje nós temos esse motor onde a estrutura é feita em liga de alumínio, nós temos esse motor onde alguns componentes trabalham com materiais sintéticos, polipropileno, alguns tipos de plásticos, né, dentro da indústria, para poder agregar nesse motor, se torna o motor mais leve, troca calor com maior velocidade, enfim, tudo voltado para a área industrial. Então aqui nós temos, um pouquinho mais à frente, né, o precursor do motor a diesel, que foi o Rodolfo Diesel, engenheiro francês, que em 1893 elaborou um motor a combustão interna, né, tendo uma reação química, utilizando aí o óleo, né, injetado no recipiente com oxigênio. E aí nós tivemos aí nosso motor de ciclo diesel, que também é utilizado hoje em grande escala na área industrial. São motores que têm combustão interna, são motores que trabalham bem em temperaturas elevadas,
são motores endotérmicos, né? Isso quer dizer que eles precisam gerar energia, calor, para poder exercer um trabalho dentro da queima desse combustível. E essa queima, esse trabalho, gerando energia, é transmitido para o sistema de transmissão de movimento, para poder sair da inércia. Onde nós temos as nossas caixas de redução, né, conhecido como caixa de marcha, e outros segmentos aí dentro da parte que cada um vai exercer dentro da indústria, tá certo?